A gente vai dar continuidade na nossa série e hoje o tema é amor acima de tudo, e eu acho que vai ser bem legal, vai ser meio dinâmico e eu creio que vai dar pra gente entender. Geralmente quando a gente faz as séries é um costume meu, eu tento focar no texto, tipo na base que é. Então hoje a gente vai tratar amor acima de tudo. E eu queria saber de vocês algumas coisas. Eu vou estar talvez não deduzindo, mas tentando entender o que vocês acham, o que vocês entendem como amor e como a palavra tudo. Então, juntando isso para ver o que vocês acham que isso significa e o que vocês acham que isso tem a ver com vocês e com Deus e com entregar a Deus. Você entende bem? Entende bem? Tranquilo? Tá. Eu separei aqui eu já ouvi falar muito, talvez vocês não ouviram, mas na Grécia Antiga eles consideravam 3 tipos de amor, e a Bíblia também considera como 3 tipos de amor. E existe 3 tipos de amor, que é os amor base. Alguém já ouviu falar disso? Não? Nem filosofia, nada? Amor eros, filia e ágape. Já reconhece essas palavras, não? Amor ágape? Nunca ouviram falar? Já? Então vamos lá, existem 3 tipos de amor para a gente definir um amor, para vocês começarem a entender e entrar um pouco na cabeça de vocês o que é o amor e talvez o que você sente em relação a eu amo a Deus, ou eu amo a minha mãe, ou eu amo o meu amigo, ou eu amo o meu crush. Então é amores diferentes, é bem diferente, vocês conseguem entender isso, né? O amor eros é um amor passionado, ele é uma atração física ou um desejo. Então geralmente é o crush, né? É aquele garoto, aquela garota que você ama e que você sente aquela atração e aquele desejo, certo? Esse é o amor eros. Filia é um amor de amizade, companheirismo, afeição mútua. Ou seja, é um amor que você tem pelo seu amigo e não passa daquilo, que é um amor de amizade mesmo, independente do sexo, independente da questão. Não há interesse e isso é recíproco. Recíproco, para quem não sabe, é um espelho. Da mesma maneira que você dá, você recebe. Esse é o amor filia. E o amor ágape, que é o amor de Deus, que Ele deu seu Filho unigênito por nós, é um amor incondicional e universal, que busca o bem do outro sem esperar nada em troca. Eu creio que esse é um amor mais difícil. E esse é um amor, eu acho que... Voltando, o amor ágape, o amor incondicional. Incondicional, ele significa que é um amor indiferente e independente da condição, você ama a pessoa. Eu estava falando que eu creio que aqui praticamente ninguém tem esse amor incondicional. Porque é um amor que ele não tem interesse. E não é menosprezar vocês. Talvez a Claudinha, que ela tenha, e vocês vão entender por quê. Geralmente quem é mãe ou pai já experimentou esse amor, que é independente do que o filho faça, ele vai amar, independente da circunstância, independente da situação. É um amor incondicional, que geralmente a mãe de vocês e o pai de vocês têm por vocês. Que independente da situação, independente do que vocês façam, ela pode até ficar raiva e ficar com raiva, tacar chinelo, panela, o que for, e falar pra você sumir de casa. Mas cara, vai passar algum momento, ela vai sentir aquele aperto e ela vai ter aquele vazio no peito. Esse é o amor incondicional, independente da circunstância, independente da situação. É o amor de Deus para nós, independente do que a gente faça. E é tão frequente a gente escutar essa pergunta. Vamos lá, Deus ama um assassino? Eu ia usar outro exemplo, vamos usar o assassino. Deus ama um assassino? Ele ama todos. Só que ele não ama o pecado, ele não ama o que ele fez. Ele não ama a pessoa aquilo que ele pratica ou aquilo que ele é. Mas ele ama a pessoa. Ele ama. Ele não ama o pecado e ele não condiz com o pecado. Mas ele ama a pessoa. E ele vai estar de braços abertos. Porém, existe uma consequência, todos sabem, né? Assassino, ladrão e por aí vai. Então, assim, eu queria que vocês se esforçassem muito. Eu sei que é difícil se concentrar um pouco. Mas eu queria que vocês pensassem em alguém ou algo. Tipo, alguns vão pensar em algo, alguns vão pensar em alguém em que você
chegue perto desse amor incondicional. Que você talvez ame incondicionalmente, independente da situação. Mas eu vou falar por mim. Quando eu era da idade de vocês, minha mãe talvez me vetava de fazer algumas coisas, eu já não tinha aquele amor por ela, né? Já, não sei o que, já virava rebelde e saía, já tocando horror. Mas enfim, eu queria que vocês chegassem perto e pensassem numa pessoa que vocês amam incondicionalmente. Independente da situação, independente do que ela for fazer pra você, independente. E outra, detalhe, essa pessoa pode muitas vezes não amar você. E na maioria das vezes ela não vai amar você. Não vai. Porque, pegando o exemplo de Jesus, quando Jesus veio para a terra, ele veio para o povo dele, para Israel. E eles não aceitaram ele, eles rejeitaram. Independente disso, ele amou eles, de qualquer forma. Porém, a gente foi enxertado, e hoje a gente tem a salvação por conta dessa rejeição a Jesus, e ele chegou até a gente. Respingou pra gente, digamos assim. Mas esse é outro assunto. Tenta fazer um esforço, tenta lembrar dessa pessoa, ou algo, ou alguém que você ama incondicionalmente, ou você chega perto desse amor, talvez próximo disso. Tenta fazer esse pensamento. Tenta memorizar, tenta lembrar, trazer na memória, e se você já conseguir, vai tentando talvez ver e voltar atrás e relembrar alguns momentos bons ou ruins que vocês tiveram, e talvez o porquê que você ama essa pessoa incondicionalmente. Talvez porque ela simplesmente é alguém, ou você escolheu amar essa pessoa, ou você falou assim, não, eu vou amar ela independente da situação. Porque amor a gente confunde. Amor não é um sentimento. Amor é uma decisão, é uma escolha. Você escolhe amar uma pessoa e você decide amar. Amor não é um sentimento. Paixão é um sentimento. E amor, você decide amar e vai amar e acabou. Beleza? Pensado? Continue guardando essas no cantinho ali. E a gente entendeu o que é o amor. Eu já vou abrir a Bíblia, tá? Não é só, a gente vai ter uma base na Bíblia. Porém é um texto incrível em que a gente podia passar talvez até 5 horas com a musiquinha de fundo assim falando. Amor acima de tudo. A gente entendeu o que é o amor e existem 3 tipos de amor, e desses 3 tipos existem vertentes dele. E se você pesquisar no Google, que é o teu companheiro e o meu também, você vai ver que existe 26, 30, 50 tipos de amor. Amor obsessivo, amor não sei o quê. Porém, eles é umas vertentes desses 3 amores. O Eros, que é uma atração física, e dessa atração física daí tem o possessivo, daí tem outras coisas. Agora a gente vai entender o que significa tudo, e eu queria entender o que significa tudo para vocês. E com base nisso, semana passada a gente teve uma pregação e uma ministração onde o Léo ministrou e ele falou, e o tema era tudo completo. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Tudo é tudo. E daí quando você olha tudo é tudo, o cara tá louco. Tudo é tudo. Tudo é tudo. E tudo é tudo. E a série, a mensagem era tudo é tudo. E ele ministrou sobre histórias da Bíblia. E uma coisa me chamou a atenção, se você parar para pensar e meditar, que aquilo que ele falou, Jonas passa 3 dias dentro de um grande peixe e 3 noites e não morre. E depois ele é vomitado numa praia e ele vai pregar para um monte de gente. Daniel, por orar 3 vezes ao dia, ele é jogado numa cova dos leões, os leões nem sequer tocam nele, e ele passa a noite lá. E no outro dia, os caras são jogados na cova, antes deles caírem no chão eles estavam mortos. 3 caras, por não adorar a estátua do rei, Nabucodonosor, eles são lançados na fornalha. Vamos lá, tem um detalhe bem importante. Quando eles vão jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, as pessoas que vão jogar eles, elas queimam e morrem. As pessoas que jogaram, elas queimam e morrem. E os caras ficaram os 3 ficaram dentro da fornalha andando e nem o cheiro de fumaça estava na roupa. Eles falam assim, cara, é história de maluco. É loucura. Isso daí não é real. Mas aí o Léo falou uma coisa muito importante.
E daí o Espírito Santo vem tratando, e a gente, se a gente prestar algumas coisas, Deus não vai descer do céu e falar com a gente. Ele fala através de pessoas e através de situações. Então você tem que estar sensível ao Espírito Santo. E isso eu já falei aqui também. O que acontece? O que faz a gente acreditar nessas situações? Só tem uma coisa: experiência com Deus. Quando você sente o amor de Deus, e você sente a experiência, você tem experiência com Ele, e você tem uma vida com Ele, aí então você conhece a Deus e você fala, cara, aquela história era real. Porque o mesmo Deus que curou eles, o mesmo Deus que livrou eles, Ele está me consolando e está me curando também. Através de experiências, através de momentos com Deus, através de você ter vivido com Ele, intimidade com Deus, aí você consegue acreditar e falar, poxa, realmente, aquilo é possível e aquilo é real. Amém? Amém. Então vocês entenderam que é tudo? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Agora a gente vai abrir lá em Gênesis capítulo 22. Que quando eu li, a primeira vez que eu li sobre a ministração de hoje, amor acima de tudo, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, primeiro livro, não tem como você errar, é o primeiro, 22. Vocês estão entendendo aqui? Tá tudo certo? Calma que não é 1 hora, tá? Não é 3 horas, não, é bem tranquilo. Geralmente é menos. Gênesis 22. Quando eu li hoje de manhã, amor acima de tudo, falei, cara, não faço ideia, cara, amor acima de tudo, o que vai ser ministrado. E daí eu trabalhando lá na loja, enquanto havia paz e tranquilidade naquele lugar. Eu já vou explicar o porquê. Todo dia assim. De manhã, Hoje então. paz e tranquilidade, tudo calmo. Eu estava fazendo meus salgados, que é muito bom, inclusive, experimente. Esfirra de calabresa com requeijão. É, só compre. Amor acima de tudo. E eu falei pra Fran, se fosse você ministrar, o que você ministraria? E ela não faz ideia. Como eu também, a primeira vez que eu li, não fazia ideia. Só que o Espírito Santo já veio falando comigo. Tipo, cara, ele falou e já deu a letra. Assim, pá, fala sobre Isaac. Que é um amor acima de tudo. Só que se você pegar essa vertente, ele tem, tipo, cara, muitas coisas que dá pra gente analisar nesse texto. Muitas coisas. E depois, tipo, da gente ler, de acabar o culto, eu queria que você chegasse na sua casa, você abrisse do 22 até o 12, só 12 versículos, que daria pra fazer um filme com esses 12 versículos. Cara, e um filme mais ou menos de umas 3 horas. E eu não estou exagerando. Porque tem cada detalhe, se você for analisar, e a gente vai analisar detalhe por detalhe. Primeiro eu vou ler, depois a gente vai analisando, e depois a gente vai entrar o porquê amor acima de tudo. Onde o seu pai acredita num Deus que prometeu que ele ia ter um filho depois de velho. E depois disso, depois de um certo tempo, Deus pede esse único filho dele para ele sacrificar e matar como oferta a Deus. E ele não questiona. Ele simplesmente leva para sacrificar. Tipo, é uma história de maluco. Versículo 22, capítulo 22, versículo 1. Passado algum tempo... Deixa eu só tomar uma água aqui para secar. Passado algum tempo, Deus propôs a Abraão a prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Vamos prestando atenção nas palavras. E vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, isso foi numa noite ou na tarde, não diz. Na manhã seguinte, Abraão levantou, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca.
E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar. E em cima da lenha, então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Entenderam? Quando eu leio assim, eu já imagino uma história. É a mesma coisa se você me contar, se você chegar pra mim e me contar, tal dia, não sei o que, eu fui lá jogar bola, eu já imagino você com a chuteira e tal, e indo e jogando e tal, eu já imagino toda a situação. O contexto tudo, eu crio uma história na minha cabeça. Vamos lá. Passado algum tempo, Deus propôs a Abraão a prova, dizendo a Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, e sacrificá-lo aí como holocausto, um dos montes que eu indicarei. O Senhor tinha dado uma promessa para Abraão, onde depois de velho ele teve Isaque, com a sua mulher Sara, e ele era uma promessa. Depois de um tempo, ele pede Isaque, e fala bem assim, naquele tempo, se vocês não sabem, era comum sacrificar animais, sacrificar cordeiro a Deus. Hoje é as ofertas, né? Enfim. E Deus pediu Isaque para Abraão. Então já imagine isso. E Abraão tá de boa com seu filho brincando lá, sei lá, devia ter 15, 16 anos na idade de vocês. Cara, e ele pede Isaque e Abraão fala, ok, tudo bem. Na manhã seguinte ele levantou, preparou o jumento, levou consigo 2 servos. Então eles foram em 4. Partiu em direção ao lugar que ele havia indicado. No terceiro dia de viagem, ele olhou e viu o lugar de longe. Disse o seu servo, fica aqui que eu vou subir com o rapaz, depois de adorar, o que está escrito? Voltaremos. Voltaremos é no plural. A sessão de férias vai ser inteligente. Ele disse não voltarei, né? Ele falou voltaremos. Então já existe uma fé e uma certeza no coração de Abraão, que ele ia subir com Isaque, mas ele ia voltar e não ia voltar sozinho. Certo? Agora essa parte é engraçada. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou no ombro dos seus filhos, e ele mesmo levou a brasa para o fogo e a faca. Cara, Isaque era o sacrifício, e ele estava levando a lenha, e ele estava levando o fogo, e ele estava levando a faca. Ele falou, leva tudo, você já vai morrer mesmo, então você já leva tudo, eu não vou nem fazer esforço. Você já não vai descer mais. Daí, Isaque, ele pergunta ali, né? Meu pai, sim, meu filho, respondeu, a brasa e a lenha está tudo aqui, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Imagine Abraão com seu filho, o seu único filho, ele não tinha mais filho nenhum, a não ser com... Tá, ele não tinha, só tinha ele. E ele levando para sacrificar, e ele levando todas as coisas. Eu queria entender o que passava na cabeça de Abraão. Porque ele confiava, cara. Ele confiava totalmente em Deus. E o que me fez, o Espírito Santo me mostrou isso daqui porque existe 2 tipos de amor aqui. Existe um amor acima de tudo, acima de qualquer circunstância, que é a Deus, e Abraão amando a Deus acima de tudo, inclusive do seu filho, inclusive da sua vontade, do seu amor, pelo seu filho. Então por isso que a gente pegou no início que existem vários tipos de amor, e o amor acima de tudo é o amor a Deus, onde Abraão em nenhum momento ele duvidou, em nenhum momento ele questionou a Deus, mas por quê? Ele simplesmente fez o que Deus tinha ordenado. E quando chegaram ao lugar, o Abraão vai lá, pega as madeiras, constrói o altar, pega o filho dele, amarra o filho dele, e pega a faca e ia matar o filho dele,
sem questionar nada e sem perguntar na manhã seguinte. Ele não levantou de manhã e falou assim, Deus, obrigado por essa noite, nossa, o Senhor é maravilhoso, eu dormi com a barriga cheia, obrigado pelo alimento de ontem, cara, como o Senhor é incrível. E é certeza, é isso mesmo que eu tenho que levar meu filho lá para sacrificar? É isso mesmo que você quer? Não, cara. Ele já tinha escutado a ordem de Deus. E ele já tinha levado. Agora a gente pega um parênteses e eu queria entender, e eu me incluo nisso, o que é tudo? O que a gente entende como tudo para Deus? Amar sobre todo, acima de tudo. Amor acima de tudo. Acima das circunstâncias, acima do que a gente acha, acima dos nossos achismos, acima da nossa vida social, acima de tudo. Eu tô mais ou menos, eu acho que uns 2 dias sem celular, assim. Cara, eu pensei que ia sofrer mais. Mas no começo foi ruim, agora, cara, já acostuma. Mas tem gente que se ficar sem celular, Deus o livre, cara. É a mesma coisa que arrancar um braço. Entra em crise. Meu celular estragou, eu não dei, tá? Ainda. Ele só estragou. Tá arrumando. Não dei ainda. Tá ainda. Continua. O que nós entendemos como tudo, assim como foi falado, tudo é tudo? Se Deus te pedisse algo hoje, se Deus te pedisse para você fazer algo, ou pedisse para você dar algo, será que nós estaremos dispostos a fazer? E não é celular porque eu falei celular, é qualquer coisa. É um desejo, é uma vontade. Talvez é aquilo que a gente mais ame, ou talvez é aquilo que a gente acha que não está nem aí, mas lá no fundo, se a gente ficar sem, já era. Cara, Deus, eu escutei uma vez, eu não lembro se é um pastor, e eu fiquei meditando assim, tentando entender. Ele falou bem assim que Deus é ciumento. Deus tem ciúmes da gente. E eu falei, cara, e a gente escuta isso como ciúmes, já tenta levar para o lado como se a gente tivesse ciúmes de alguma pessoa, e a gente tenta vincular aquilo e tentar entender como que é esse ciúmes, o porquê que Deus é possessivo. Não. Deus, ele tem ciúmes da gente. Quando ele vê que tipo, tudo aquilo que ele preparou pra gente, tudo aquilo que ele tem reservado pra gente, a gente tá virando as costas e não dá atenção pra ele. E talvez aquilo que ele tem pra gente, a gente acha que não é o suficiente, e as nossas vontades vão prevalecendo em cima daquilo que ele tem pra nós. Quando eu escutei isso, e Deus é ciumento, é que ele quer que você ame ele da mesma maneira que ele te ama. E ele te ama independente do que você faça. Independente e incondicionalmente daquilo que você faz. Ele te ama. Só que a gente tem que se atentar. Nossa, Deus me ama e o que eu fizer pouco importa porque ele me ama. Só que a gente tem consequências. Várias consequências. E as consequências às vezes não são boas. A maioria das vezes é ruins. Então a gente não está livre disso. E daí a gente cria algumas situações onde a gente implora para Deus nos tirar de lá. E fala, nossa, Deus nos abandonou. Mas Deus não nos abandonou. É a consequência do que a gente fez. É a consequência das escolhas que a gente fez. E enquanto a gente sofrer isso, ele vai estar com a gente. Só que existe um período. Existe um período que tudo passa. Independente da situação, tudo vai passar. E eu li... Não precisa vocês abrir. Eu li um texto onde dizia assim, ó, que foi num momento assim que eu falei, cara, eu não estou escutando você, Deus. Eu não estou te escutando, não sei se estou fazendo muito barulho, eu não sei se os meus problemas estão gritando mais alto, não sei se o Senhor está falando e eu não estou dando atenção para você. Eu não sei se o meu amor acima de tudo está sendo acima de tudo mesmo. Eu não sei se as coisas, ou as circunstâncias, ou as situações estão bloqueando talvez a sua voz ou o Senhor de se comunicar comigo. E daí eu falei, eu não escuto. Eu não estou escutando. Eu não estou conseguindo te ouvir, Deus. Em meio a situações, talvez se eu criei alguma situação e eu sei que o Senhor está comigo, mas eu não te escuto.
parece que o senhor parou de falar comigo. E daí no outro dia eu recebi uma mensagem, eu escutei a seguinte mensagem. No versículo, em Hebreus capítulo 5, na parte B do versículo 5, diz assim: Nunca o deixarei